a indicação do economista Márcio Portman para presidir o IBGE. A gente vai ter que entrar num acordo aqui sobre a pronúncia correta do sobrenome dele. Meus 2 anos de estudo do alemão não me dão muita chance de acerto, mas é algo parecido com Portman. Que Portman é essa? Ou pode falar Postman, Portman, como vocês quiserem. O fato é que ele teve o apoio do PT, enfrentou alguma resistência ali dos ministros Fernando Haddad e da Simone Tebet. A Tebet tinha dito, inclusive, que seria um desrespeito ao então presidente do Instituto, do IBGE, o Simar Azeredo, se o governo colocasse alguém no lugar dele. Mas a ministra do Planejamento acabou baixando o tom e aceitou a indicação do Lula. Diante disso, nada mais justo, óbvio, de atender o presidente Lula, independente do nome que ele apresentaria, que ele ainda não havia me apresentado. Então, diante disso, como o ministro Pimenta, não sabendo que na reunião que tivemos com o presidente não havíamos citado o nome, anunciou preliminarmente, e já está colocado. O nome será oficializado no momento certo, depois da conversa que teremos na semana que vem com o presidente Lula. Acataremos qualquer nome que venha. O nome já está posto? Já está posto. Será esse? Confirmei com a Casa Civil, confirmei com o ministro Padilha se era o nome do qual eles estavam se mencionando. Eles confirmaram que sim, e eu agora, o próximo passo é a semana que vem marcar uma reunião, quando a agenda permitir, com o economista, professor da Unicamp, Márcio Portman, que agora eu sei o nome dele, e que terei o maior prazer de atender, portanto, o pedido. Essa é a Simone Tebet, né? Aquela liberal que é contra a privatização da Petrobras, aquela que diz que mulher pode fazer o que quiser, mas tem que votar em mulher obrigatoriamente, né? Aquela que dá todo o poder à mulher, mas aceita ser a segunda voz ali no dueto, não tem problema nenhum. E mais uma vez a tragicomédia com a gente, consta, porque o Postman, aí vocês falem do jeito que vocês quiserem, a desgraça é a mesma, da mesma forma, né? Ele já criticou PIX, já criticou reforma trabalhista, reforma da Previdência, e aí tem uma frase do Roberto Campos, ele tem lá a sua ligação com a Unicamp, ou a gente acaba com os economistas da Unicamp, ou eles acabarão com o Brasil. E a profecia vai se realizar, infelizmente, né? O Portman não está lá no IBGE à toa. E eu fico muito impressionado, Lacombe, com, além, claro, da mulher empoderada, feminista, que se contenta em ser segunda voz, né? Mas eu fico muito impressionado com a postura dos tucanos. É impressionante a reação. Helena Landau ficou de luto, o Edmar Baixa ofendido e por aí vai. O que eles esperavam quando eles fizeram o L? Eu sei o que eles esperavam. Um Mandela pacificador, né? Disfarçado de Lula, para trazer na frente ampla da democracia, na equipe econômica, os próprios tucanos. Armínio Fraga, talvez, Henrique Meirelles, quem sabe. Era isso que eles esperavam, né? E claro que não foi nada disso. A frente ampla pela democracia era liderada por um sujeito que ama Fidel Castro, que sempre defendeu Cuba, que apoiou de maneira ostensiva os ditadores comunistas da Venezuela, né, e companheiro direto do ditador que persegue cristãos em Nicarágua. E, claro, também já encontrou muito espaço para elogios ao modelo chinês. Esse era o líder da Frente Ampla. E parece que a tal Frente Ampla, na verdade, tem 50 tons de vermelho e um vermelho bem rubro, bem forte, cor de sangue mesmo, né, sangue do comunismo, porque não tem muito espaço para os tucanos. Eles já estão num nível de desespero, Lacombe, quase comovente, de considerar o Fernando Haddad, só por ser alguém que tem uma fala mais mansa, como é que foi com o próprio Gustavo Franco, que decepção, usou elegante e altivo, alguma coisa assim, né? O Fernando Haddad já virou agora o bastião da razão, o ícone da responsabilidade fiscal no governo. O mercado agora, né, trata o Fernando Haddad como um dos nossos, né? É quase um Paulo Guedes um pouco mais charmoso, que toca violão para encantar algumas jornalistas. Então, vamos lá, né? O Portman é o terraplanista da economia. Esse sujeito é meio esquisito nas ideias. Tem umas ideias bem doidas, né? Então, é um negócio impressionante. Agora, por que não é surpreendente? Porque isso é o petismo. O petismo, no primeiro governo deles lá,
também tentou destruir o Brasil. A Argentina, que tanto inspira eles, que o Lula fez L e eles fizeram L antes do Brasil, né? Então colhendo os frutos, a Argentina já não tem há 15 anos indicadores econômicos confiáveis. O INDEC foi aparelhado. Então, o que surpreende os tucanos, o que faz um João Amoedo da vida falar Lula nunca aprende com os erros, é algo comovente, porque a minha reação é: vocês, tucanos, nunca aprendem com os erros. Vocês fazem o L, vocês depois ficam criticando pontualmente os petistas como se isso fosse erro, como se isso não fosse método, como se eles não tivessem o intuito de aparelhar e destruir tudo. Todas as instituições, que nem cupins fazem com as estruturas das casas, quando conseguem tomar conta. Então, é algo assim espantoso, espantoso, esse otimismo de tucano com petista. Não, ele vai colocar o Armínio Fraga. Não, é o Haddad. Não, mas o Haddad vai montar uma equipe técnica. É o Pockmann, o Prates na Petrobras, o Galípolo no Banco Central. Mas calma que o Haddad é responsável. O Haddad é quase um Paulo Guedes. Aliás, o Paulo Guedes eles não gostam muito, eles detestam. Porque o Paulo Guedes nunca deu trela para essa turma do tucanato aí toda, que destruiu o Brasil até fazer alguma reforma decente. Né? A lição custou muito caro. Então, o Paulo Guedes chegou de Chicago, do seu doutorado, na Universidade de Chicago, e ele olhou para aqueles tucanos todos, né, e falou assim: meu Deus, vocês não entenderam nada. E eles têm um pouco de raiva, de rancor do Paulo Guedes. Né? Mas é isso, né? Quando a gente começa a achar que o Haddad é bonitão, fala a linguagem do mercado, ele que veio em defesa do Pockmann, falou muito barulho por nada, esse pessoal, e pô, o cara é um professor, qual o problema? Né? Qual o problema dele ter umas ideias mirabolantes, tipo o Pix é neocolonial para defender o protetorado americano, e se a gente contabilizar o trabalho doméstico das mulheres, né, o PIB salta 10%, 11% de uma vez. Então, meus amigos que esperam chuva de picanha, fiquem tranquilos, porque o PIB vai bombar e a inflação, de alguma forma, vai ser controlada nesse governo. Mas você não vai perceber isso no bolso, não. Você só vai ver isso na Globo. Já tem aqui no chat um monte de apelidos para o Pockmann, Postman, chamem como quiserem, já falei aqui, não vai mudar, é uma desgraça total. Pokémon, Pac-Man, aí entre parênteses, comedor de democracia. Pac-Man é o comedor de democracia. Vai comer tudo que tiver pela frente. Não, e aí essa história de como aumentar o PIB, considerando a força de trabalho doméstica das mulheres, que é aquele papo de precisamos de uma mulher, não me lembro quem falou, foi a Simone Tebet, a Simone Tronic, a Soraya Tronic, ou o próprio Lula, precisamos de uma mulher para arrumar a casa, essas coisas assim que soltam, né, que entregam muito o pensamento. Mas o Pockmann aí, ele já disse que a inflação pode cair sim, que vai cair, que é só mudar a fórmula de cálculo do índice. Ele tem esses pensamentos malucos assim, de tudo que deu errado, tudo que deu errado até hoje e continuará dando errado, né, ele topa. Não, é inacreditável o cheiro de naftalina do discurso, né? Ele ainda engloba ali o imperialismo estadunidense, esse tipo de discurso, né? Militante, ativista, e essa é a maior preocupação, porque nós estamos falando do IBGE, que trata de estatísticas. Estatística não tem essa eu achei, eu pensei, é o que é, fatos. E a gente sabe muito bem que esses ativistas e militantes da esquerda radical, eles não gostam, né, de fatos que são teimosos. Vou deixar a frase para o Silvio, a frase que a gente gosta muito do John Adams. Fatos são coisas teimosas e eles não gostam disso. Então, um cara que foi presidente de 2012 até 2020 o presidente da Fundação Perseu Abramo, fundação que ajuda a organizar o Foro de São Paulo. Simplesmente isso. O presidente da organização, da fundação que organiza o Foro de São Paulo, agora vai ser presidente do IBGE. É inacreditável como o aparelhamento
ele, neste desgoverno, ele está tomando uma proporção assim surreal. Agora, Simone Tebet, vergonha, né? Não tem espinha dorsal nenhuma. Aquele vídeo, eu não sei se vocês viram o vídeo, ela no microfone gritando: viva isso, viva Lula, viva não sei o quê, viva... É vergonhoso. Uma mulher que, durante a campanha, demonizou o PT, disse que o PT era corrupto, que os caciques do partido dela estavam envolvidos com corrupção junto com o PT, né? É vergonhoso. As mulheres, Simone Tebet, Marina, a própria Ana Moser, a Margarete lá, Menezes, né, da cultura, não tem protagonismo nenhum. Todas agora, Ana Moser veio com o mesmo discurso da Simone Tebet. Não, tudo bem ser a segunda voz. Gritaram tanto tempo que era preciso alguém envolvido com o esporte no Ministério, à frente do Ministério do Esporte. Colocaram uma ativista, ex-atleta, mas ativista, e agora que ela vai ser escanteada, né, para usar aí o jargão do esporte, para que alguém do Centrão entre no Ministério do Esporte. Não, tudo bem, o presidente Lula quer assim, e aí vão criar uma secretaria, sei lá, das quantas, para colocar a Ana Moser e todas essas mulheres e peões aí que estão sendo escanteados deste governo, e o nosso dinheiro vai continuar pagando não apenas os ministérios inúteis, mas agora as secretarias extras para colocar os ativistas todos pendurados aí nesse cabideiro de parasita. E mais um apelido aqui para o Pochmann, que eu catei aqui no chat, pickpocket, batedor de carteira. O problema é que as carteiras são as nossas. Ô Silvio, e essa turma do Pochmann está comemorando aí que as agências de crédito melhoraram a nota do Brasil, só que melhoraram a nota do Brasil olhando para o que foi feito no governo anterior e imaginando e desejando algo que este governo atual, esse desgoverno, deveria fazer. E o que a gente tem, Silvio, é um rombo fiscal. Eu me lembro bem, a gente na TV falando sobre isso, na Band eu falei muito sobre isso também, porque houve alguns bloqueios de recursos, né, federais na época do orçamento, na época do governo Bolsonaro. Mas, Silvio, você lembra o barulho que faziam? A gente teve agora os dois ministérios mais atingidos foram saúde e educação, no desgoverno Lula. O que a gente viu de matéria sobre isso na velha mídia, dizendo que é absurdo, o governo bloqueia a verba de saúde, bloqueia a verba de educação? Nada. Absolutamente nada nessas duas pastas especificamente. Aliás, a pasta da educação, né, o senhor Camilo Santana, ex-governador do Ceará, é uma vergonha, né? É um desastre a gestão deles, porque é tomada de ideologia, e a gente sabe qual é exatamente a ideologia de esquerda para a área da educação, disso eles entendem muito bem. A doutrinação começa na sala de aula, quando eles sequestram mentes de uma forma muito jovens e de uma forma maciça, né, na sala de aula, e até agora não fizeram nada. Pelo contrário, em relação, por exemplo, ao ensino médio, eles paralisaram o que vinha funcionando e bem e não colocaram nada no lugar. E também as escolas cívico-militares, que também tentaram, de alguma forma, por pura ideologia, atrapalhar o que vinha bem no Brasil. Nesse caso, graças aos governadores, nós teremos a continuidade do ensino nessas escolas cívico-militares. Lacombe, sobre a nota da agência e sobre algum estagiário que estava lá de plantão, deve ter entregue para ele fez ali o serviço. Mas está muito claro, o Rodrigo Constantino escreveu um artigo sobre isso na Revista Oeste, muito bom. Ninguém revisa uma nota para cima com base em 6 meses de um plano econômico que não existe, né? Com base em um governo que não fez absolutamente nada até agora nesse sentido. Então, isso é resultado da reforma da Previdência, da autonomia do Banco Central, dos alicerces firmes, né, do que foi pavimentado na gestão do Paulo Guedes, que fazia muito menos propaganda e tocava menos violão porque tocava a economia.
Estava preocupado em tocar a economia, não em tocar cordas, não em tocar violão. Não dava entrevistas para televisão. Paulo Guedes, aliás, era chamado de bronco, né? Porque falava pouco, porque tinha frases curtas, era um pouco rude. Não, porque estava preocupado em trabalhar. A nossa economia, a resiliência da nossa economia durante os anos da pandemia, depois com uma guerra no leste europeu que afetou especialmente o setor de alimentação no planeta, o Brasil, a nossa resiliência, a força da nossa economia se deve ao que o Paulo Guedes fez. Então, o Brasil ainda está colhendo, este governo é um governo de muita sorte. Isso é importante a gente falar também. Né? Assim como o Lula, em 2013, em janeiro de 2003, quando assumiu, teve muita sorte porque pegou a casa arrumada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, agora também é a mesma coisa. Do contrário, Fernando Haddad teria dias mais difíceis, até porque eu acho que ele não é do ramo. Voltando aqui a Simone Tebet, Lacombe, esse governo também, eu fico achando, eles não conseguem pronunciar um nome dos outros, né? O Lula não conseguia falar o nome da Simone Tebet durante, ele chamava, a campanha Simone Steps, Simone Tablet, na eleição, e agora ela também não consegue pronunciar o nome dele. Eu acho que a Simone, ela na atual conjectura, e virando o que ela virou, né, jogando fora o capital que ela saiu das urnas de 5 milhões de votos, tal, eu acho que ela pode começar a chamar de companheiro Pockmann, porque, e por aí vai. Ele é uma espécie de terraplanista da economia, segundo dizem. Eu não gosto muito dessa expressão. Mas qual é a história do Márcio Pockmann? Ele foi candidato de Campinas, aqui perto de onde eu moro, 2 vezes à prefeitura. Perdeu as 2 de forma vexatória. Ele entrou na Unicamp, e ele é daquela linha de economistas da Unicamp, tem um pensamento muito parecido com o atual presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Então vocês já imaginem a péssima referência. Ele tem aquele pensamento mofado, entrou em 1989, se aposentou em 2020 como professor, mas continua lá. Ele tem aquele pensamento do jovem grisalho da Unicamp, que passa 40 anos na universidade. Por exemplo, eu me lembro que em 2007 ficou famoso por uma palestra que ele deu para uma associação de prestadores de serviços. Na internet, quem quiser procurar, tem mais detalhes, mas isso é o que me ocorre aqui de memória. Em 2007, ele fez uma palestra para dizer que o Brasil já poderia caminhar por um modelo no qual os trabalhadores deveriam ter uma jornada de 3 dias úteis e 4 horas só de trabalho por dia, que já era o suficiente. Ou seja, é o retrato daquele PT empoeirado, paquidérmico e com cheiro de naftalina, gostei da analogia.